Olá, companheiras e companheiros. 15ª semana do projeto Reflexões Políticas Semanais. Uma semana aí onde a gente viu um Bolsonaro acuado, ensaiar aí uma eventual conciliação entre os poderes da República e apontando uma nova forma de lidar com a administração pública federal. E isso porque os rumos que o país vinha tomando não era nada promissor do ponto de vista internacional. Por outro lado, a gente viu também na semana a agenda ultraliberal de desregulamentação e retirada de direitos avançar de forma significativa e causando aí sérios problemas e preocupação para quem atua no campo democrático e popular. Vejamos os fatos mais relevantes da semana. Na segunda-feira, um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais apontou que estender o auxílio emergencial era uma medida que atenuaria a derrocada do PIB, do Produto Interno Bruto do Brasil. Por uma questão macroeconômica bastante simples. O consumo da família é um componente fundamental na renda nacional. O consumo das famílias ele é um elemento que potencializa o crescimento do Produto Interno Bruto no Brasil. Contudo, o Bolsonaro reafirmou, na segunda-feira mesmo, que o governo não teria condições de manter a política de auxílio emergencial no patamar dos R$600, o que é um verdadeiro absurdo e por dois motivos. Primeiro, porque o governo gastou trilhões ajudando a bancos e empresas de grande porte, bem como aí o Tesouro Nacional atualmente tem em caixa 1,3 trilhões para ser usado nas políticas que servem para retomar a economia. Por outro lado também, o auxílio emergencial, como eu já frisei, ele serve como um estímulo de retomada à economia. Ele é um instrumento importante, anticíclico, que ajuda a reverter a situação econômica que o país se encontra. Na terça-feira, nós tivemos duas notícias ruins para o Brasil. Uma do ponto de vista interno e outra do ponto de vista externo. A do ponto de vista interno foi que o Tribunal de Contas da União aprovou um relatório apontando a falta de diretriz do governo Bolsonaro no que diz respeito ao combate ao coronavírus. E aqui que fique claro uma coisa. A desculpa de que o STF tomou uma decisão que colocava a responsabilidade apenas para os estados e para os municípios no combate ao coronavírus não passa de uma tremenda de uma falácia. A decisão do STF foi no sentido de que todos os entes da federação, tanto a União, os estados e os municípios, eram responsáveis para atuar diante dessa crise sanitária no país. E o segundo ponto, que foi na verdade a vergonha internacional para o Brasil, foi que a Associação dos Funcionários do Banco Mundial pediu que a nomeação do Van Traub ela fosse reavaliada. E isso porque o código de ética daquele banco e os princípios que regem o Banco Mundial, eles não comportam pessoas com o histórico do ex-ministro da Educação do Brasil, corroendo aí cada vez mais a nossa já desgastada imagem mundo afora. Na quarta-feira, uma excelente notícia, mostrando aí que a resistência e a luta, elas geram bons frutos. O STF derrubou o artigo da Lei de Responsabilidade Fiscal que permitia reduzir os salários dos servidores. Mesmo sendo um absurdo, o compromisso do governo Bolsonaro não é com a retomada da economia no sentido de beneficiar a maioria da população brasileira. Ao contrário, é um programa econômico que só serve a uma minoria muito reduzida. Porém, o fato mais grave da semana foi justamente na quarta-feira, onde o Senado aprovou o marco legal aí do saneamento básico, o que abre espaço para a privatização das águas no Brasil. Uma coisa que não deu certo em local nenhum do mundo e que tem potencial para ser um verdadeiro desastre no Brasil, dado ser um país que tem um dos índices de maior elevação aí no que diz respeito ao saneamento básico. É um ponto que nós vamos ter que travar duras lutas futuras aí, no futuro bem próximo, para que a gente reverta. Na quarta-feira, nós tivemos a quarta-feira do recuo do Bolsonaro. O jornal Valor Econômico publicou uma matéria onde ele apontou que o risco de permanência
do Bolsonaro no governo fez ele adotar uma linha que não seja a linha do confronto. A questão é saber até quando vai esse posicionamento do Bolsonaro, dado que o histórico do Bolsonaro na sua vida política é de buscar inimigos permanentes para se projetar, para atuar. O Bolsonaro, na sua forma de fazer política, não tem outra forma que não seja a forma do confronto, né? Nessa mesma linha conciliatória, o Bolsonaro então anunciou o novo ministro da Educação, que em suas primeiras palavras vem demonstrando aí que pretende atuar nesse órgão fundamental para o desenvolvimento do país, um modelo diferente do seu antecessor, que era o Van Traub. Ele disse que vai procurar o diálogo como um instrumento de avançar nas políticas educacionais no Brasil. É algo que vamos deixar para a história para a gente poder fazer essa avaliação. Na sexta-feira, nós tivemos duas notícias econômicas. A primeira foi que o fundo bilionário norueguês disse que o risco de investir no Brasil é crescente por causa do governo Bolsonaro. E isso porque o Brasil tomou, no governo Bolsonaro, várias medidas em relação ao meio ambiente, à política ambiental, que o fundo considera fundamental para investir. Ou seja, a gente vê que essa política do Bolsonaro vem causando transtornos graves internacionais para o Brasil. E por fim, o Fundo Monetário Internacional disse que a política monetária acomodativa seria essencial para a retomada da economia brasileira. É exatamente o que o Paulo Guedes, o ministro da Economia, não vem fazendo, pois este insiste em uma análise econômica que não encontra base na realidade do mundo atual. A semana termina aí com as forças que foram responsáveis pela eleição do Bolsonaro retomando o projeto de privatização e de retirada de direitos, colocando para o campo de esquerda e da resistência desafios concretos para este momento, e tudo isso em meio à verdadeira tragédia da Covid-19, que deveria ser o objeto de esforço nacional e a única pauta desse país, lamentavelmente. Boa semana a todos, cuidem-se e contem comigo.